E aí, meus bidos titãs, e aí, meus bidos da divisão de reconhecimento. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao 8º, 9º e 10º episódio da primeira temporada de Attack on Titan, intitulados I Can Hear His Heartbeat, eu não consigo ouvir o seu coração, Whereabouts of His Left Arm, não sei, e Response, responsabilidade, eu imagino, né? Enfim, ambos estão intitulados como o arco The Struggle for Trust, a luta por Trust, a força, né, em relação a Trust como todo, de aguentar aquele tranco. Então, enfim, quero muito ver como é que eles vão fazer isso, porque o que eu entendi, principalmente, não é que eles estão aguentando, o que eu entendi é que quem tá aguentando são os titãs que estão lutando contra os outros titãs, né? Enfim, e aí tivemos a perda do Eren também, que foi bem triste, eu ainda não consegui superar, mas acontece, né? A gente vai aceitando conforme o tempo passa. E que animação, né? Que animação. Eu já estou muito ansioso. Bora lá que depois eu vou comentar o que é que eu achei. Tan, taran, tan, 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 tan. Será que essa cena um dia acontece? Que não necessariamente tem um Eren nela, né? Mas essa também final é uma mentira. Será que a gente pode usar aquele titã a nosso favor? Aquele titã? Vixe. Ele ataca os outros titãs. A gente pode sobreviver. Levar ele até lá? Pô, mas... E como é que você pretende fazer isso, hein? Vamos tentar a sugestão do Armin. Você quer Brabo. que a gente lute junto de um titã? É isso mesmo. Então tá bom. Eu tô dentro. Brabo. Isso aí, careca. Agora! Vão pro QG enquanto podem! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó! Isso! Boa! Nós fugimos graças a você. Meu Deus, para, Você ajudou muito. Foi como eu disse antes. para, Você é mesmo um bom líder. para! Olha, Marco, eu não sei não. Cuidado, cuidado. Esse cara fica falando muito, aí fica muito distraído. Brabo. Ele conseguiu. Ah não, ele conseguiu também. Foi outro. Conseguiram. Lidar com essa situação era o trabalho e responsabilidade de vocês! A cara dele. Atenção! Ele briga as idiotas. Mais aqui. Nossa, que bicho escroto, mano. Eu achei que alguém tinha feito ele cair com a cabeça. Eu não sei, ela ficou sem... Mas o quê? Da hora. Vocês estão vivos? Nós conseguimos, Armin. Isso plano funcionou perfeitamente. De sobrevivência agora. Toma. Diagrama de equipamento de locomoção 3D. 3. Ventoinhas impulsionadas pela emissão direta de gás nas pás. A saída é modulada pela pressão de gás. Gráfico comparativo dos tamanhos dos titãs. Nossa! O humano ali, ó, parece uma formiguinha junto com o cavalo. Classe, né, aparentemente. Tem 5, 7, 15. E aí teve o Colossus. 60 metros. Se ainda tem 7 titãs de 3 a 4 metros de altura no armazém, todos de uma vez. E assim vamos chegá-los. Brabo. E é aí? Mas como assim? Quando foi isso? Oxe, O parça. elevador tá pronto. Uma das As vezes. armas também. São os dois pontos fracos. Esse ponto fraco? Eu não conhecia. Também nunca tinha ouvido falar disso. Rainer, você sabe que essas podem ser as suas últimas palavras, não é? Legal como as cenas foram conectando com a imagem, né? Pronto. Assim, ninguém tem que morrer. Da hora. Vamos fazer esse ataque dar certo. Fica aí não, filha. Ué, e o tiro? Porque não pegou no olho? Ela me fez continuar. E é por isso que eu tô vivo. Toma essa. Todos prontos? Concordo. Nós não vamos descobrir nada se aquele titã for comido. Temos que matar O os... que precisamos fazer
os outros titãs e manter aquele ali vivo. Você tá louco, É isso. Rainer? Nós finalmente vamos poder sair. Tá, preula. Cara, O Eren! Mikasa! Caralho, nem a pau! Nem a pau! Eu acertei! Eu acertei! Agora eu não tô acreditando que ele tá vivo! Fala alguma coisa, Eren. Acorda. Engolido por um titã. Naquela hora. Como isso é possível? Ele não tinha sido engolido. fez tudo isso? Caralho! É o escolhido, pô! Que isso, mano? O moleque é muito zica, parça! Eu falei! Eu sou entendeu? É isso, não tem jeito. Eu quero saber quem é que teorizou essa porra quando assistiu esse Experience. Tá ligado? Eu falei, nossa, na hora que apareceu aqui o Titã ia alourou daquele jeito, parça. E aí, por quê? Do nada, só agora, depois que o Eren morre. Ô, irmão, eu tinha comentado com vocês, cara, eu falei. Nossa, mano, nossa. E eu tinha comentado também dos créditos, que eu falei, pô, nos créditos, ela vê o Eren, né? E aí eu falava, pô, será que não é ela reencontrando ele, mas é reencontrando no paraíso ou porque ele vai estar vivo? Mas aí é porque eu queria acreditar que ele tava vivo, mas aí talvez ele não estivesse vivo. Mas aí, quando apareceu o bicho, eu falei, podia ter sido modificado porque comeu o Eren. Nossa, velho! E ele não foi como ele estava controlando o corpo, Barça. E ele ainda reestruturou, tipo assim, mano... O moleque fez descobertas inacreditáveis agora, porque não só deu a entender que eles conseguem controlar um titã, a partir do momento que você acessa o pescoço, que era onde ele estava, mas a partir do momento que você se conecta com o titã do DNA na parte óssea, carnal, sei lá o que, ele pode, tá ligado? Voltar, tipo, sei lá, cura o câncer, retorna as pernas, os braços. Nossa, mano! Nossa, mano! Parça. Caralho, esse cara é pica, doidão. Aqui é conteúdo de qualidade, aqui é canal de qualidade, entendeu? Aqui você vai ver os maiores acertos. Os maiores erros também, mas os maiores acertos. Oh, tá maluco? Eu nunca pude ser tão preciso. Nossa, vamos. Agora é dentro. Grande momento, né? Tipo assim, viradas. O paradeiro do braço esquerdo foi pro chão, né? Porque na hora que mordeu, caiu. Distrito de Drost. Bem aqui. Saiam da frente. Pô, parece a mãe da Sasha, não parece não? Mó cara, mano. A divisão de reconhecimento. Personalidade é o melhor igual. que a humanidade tem a oferecer. Eu cuido do da esquerda. Pô, ele é a Mikasa masculino. Pô, ela é a Sasha. Não tem jeito. É a mãe. Toma. É a Mikasa com personalidade de Light. L. Eu juro que vou acabar com os titãs. Pica. Não é igual o L nem o Light, não. Já se foi. Parça, falei, parça, olha lá. Ele tava na boca, tá ligado? Nossa, imagina pessoas que foram engolidas Cara assim. Por quê? e demoram pra Eles morrer. têm que tomar tudo da gente.
mas aí como é que ele fez isso? Isso explica o Armin não ter reconhecido. Que era o que eu tava, pô, mas ele não reconheceria o bicho que matou. Ele tá planejando comer todos nós. Do que Você tá maluco? estão falando? O que está acontecendo aqui? Mano, esses caras tão de patifaria, parça. Ô Jean, você veio com a Mikasa? Estão machucados? Viver ou morrer só depende de vocês. Senhor, essa é a nossa melhor chance. Temos que acabar com ele enquanto ele ainda está na forma humana. Que isso, cara? A minha especialidade. Senhor, fique à vontade. Pode dar um passo à frente, por favor. É isso aí. Seus p... A humanidade precisa dela para vencer. Espera! Ó. Mikasa, Armin! Porque isso eu não vou deixar. A gente tem que conversar. Que você não é um monstro. Quando eu voltar, vou te mostrar o segredo que mantive no porão esse tempo todo. Que isso? Se você for até o porão, Nem fudendo. Pode ser. Cara, eu não tô entendendo mais nada. Que isso, cara? Por um momento eu achei que ele tava invocando aquele lá. Porque como aquele lá apareceu daquelas duas vezes com o Eren. Que isso, mano? Era ele que tava invocando aquele tempo todo. Do que cortava sem querer a pele dele. E aí, tipo, pá. Só que aí ele não poderia se machucar, né? Toda hora que ele se machucasse. Caraca, ele deu uma mordida nele. Que isso, mano? Autobots, tá ligado? Transformou assim. Que isso, mano? Mano, que anime muito louco. Você tá maluco? Nossa, muito pica, parça. Vamos muito, vamos muito. Apareceram e destruíram uma das muralhas da humanidade. Colossal e blindado. Junto com o cotidiano. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Marco, eu não consigo Colo. mais fazer isso. Eu não consigo mais lutar contra os titãs. Acredite, você não é o único. Estamos todos lutando contra o medo. Pode ser. Será que é vapor de titã? Tá, priula. Brown não pensa duas vezes, fi. Toma. Pô, a Mikasa... Mano, tá ligado? Zero surpresa, como é que pode? Estejam de prontidão!
Artilheiros, recarreguem o canhão! Aqui dentro. Como? Ei! Que ele ainda é um Os anjo, dois estão bem. um ser da natureza. Eren! No que será que ele estava pensando? Eu não devia ter certeza ainda. E por onde ele esteve? Nos sultãs como antes. Eren, seu nariz. É, isso daí não deve ser super legal. Pálido e sua respiração tá esquisita. Então, daqui pra frente, eu vou seguir sozinho. Não pode ser. Pô, Eu também. Eren, Eu não sou seu irmão mais novo, nem seu filho. leve e dura. Uma leve dura especial. Produzida apenas na muralha sina e que conserva forragem, trigo, feijão e outros produtos por longos períodos de tempos e... Mas, gente, o que é isso? É tipo um remédio? Uma espécie de átomo, sei lá? Levatura. Levedura 2. Guardando suas provisões com essa levedura. Você é um imbecil. A humanidade se prepara para retomar a muralha Maria. Como eu posso? Como eu posso me considerar um amigo? Se Caraca. você acha que é impossível, então eu vou seguir o outro plano. Que é inteligente, né? Você tem uns 15 segundos. Você consegue ou não? Nossa, ele calculou o tempo que o Armin falou que tinha. E que falou que ele estaria calculando. Eren, A mente dele. de mais nada. Vixe, agora é lenda. Eu vou convencê-los de qualquer jeito. Guardem pra nos enganar! Não podemos mais deixar essa ameaça solta! Caraca. Toma, toma. Como soldado, eu jurei oferecer meu coração pela restauração da humanidade. E nada me deixaria mais... Não importa o quanto eles implorem, são traidores! Picado como um filhotinho. Comandante Pixis! Pica. Encarregado de Trost e de todo o território sul. Vou garantir a segurança de vocês. Com aquele grupinho. Talvez consiga, talvez não. Eu realmente não sei, de verdade. Você vai fazer isso ou não vai? Responda! É isso. Parça, cinema. Cinema. Ô, você tá maluco? O bagulho é anime, tá ligado? Anime. Anime, série. Esquece tudo. Hype. Daqui pra frente é só ouro, não tem jeito. Ô, você tá maluco? Ai, eu estava certo, velho! E tudo que veio a partir disso foi muito bom. Nossa senhora, muito bom. E esse episódio eles invocaram aquele lance do Death Note, né? Aquele lance do tipo, quando a pessoa pensa, tudo para, aí fica verde, fica vermelho, fica azul. Tá ligado? Do caramba. Acho muito louco. Eu gostava de Death Note, então, enfim. Elogios. Não, só tem elogios. Isso, né? Inacreditável. Os 3 episódios é tudo 10, 10, 10, 10. Olha, primeiro de tudo eu quero muito agradecer a vocês, meus queridos inscritos, amigos, colegas que estão sempre comentando aí nos vídeos e que no vídeo anterior, né, que basicamente foi sobre os episódios 5, 6 e 7, vocês não deram nenhum spoiler, vocês falaram, abraçaram o lance do Hip Eren já foi, morreu, foi de vala, e eu ainda brinquei, né, tipo assim, pô, se vocês comentarem Hip, quer dizer que realmente já era, então meio que vocês compraram essa ideia mesmo, tal como eu agradeço demais ao querido patrocinador deste anime como um todo, não só porque o anime é realmente muito bom até o momento, a qualidade está sendo incrível, mas porque ele basicamente falou assim, pô, assiste o primeiro episódio sozinho e depois vai seguindo de 3 em 3 porque os arcos vão fechando. E eu senti que essa foi a melhor decisão que poderia ter sido tomada. Se eu tivesse visto 1, 2 e 3, depois 4, 5, 6, meio que quebraria um pouco porque o arco anterior
foi fechadinho sobre a morte do Eren. Ele foi focado nisso. Tipo, o 5 ele morreu, o 6 falou sobre o luto, o 7 falou sobre o luto. Aí o 8 vem com a revelação de que ele não morreu. Então, assim, foi muito certeiro para eu ter esse sentimento legal e passar os dias repensando sobre os episódios, sobre o caminho que foi trabalhado naquele arco, basicamente, né, de 3 em 3 episódios, e como isso tem sido tão bem sincronizado, tal como esse daqui, o 8, 9 e 10, o 8 foi o retorno, o 9 e o 10 foi sobre o retorno do Eren. Então, assim, eu achei muito bom isso, eu agradeço tanto aos inscritos quanto ao Então eu agradeço tanto aos inscritos quanto ao patrocinador. E assim, sobre os episódios, eu achei lindo, eu gostei muito do trabalho da direção num quesito de como ela brinca com a expectativa de quem tá assistindo, principalmente de quem pode estar assistindo numa maratona, ou de quem assistiu aquele episódio e teve que esperar uma semana pro próximo episódio, porque o 7, o 8, ele termina com um baita de um gancho, o gancho de que o Eren tá vivo. E quando você começa o 9 começa com uma outra galera, uma galera que mal foi trabalhada no anime como um todo, sabe? Ele volta no tempo ainda, porque quando essa galera tá ali agindo, parece que no finalzinho do arco dessa galera você mostra o povo sendo atacado pelos titãs, né? Aquela coisa que vai levar à morte do Eren. Então, assim, é uma galera que tá realmente muito distante e não vai conseguir ajudar com todo o problema. E é uma galera que já havia aparecido antes, né? Ou anteriormente, principalmente, relembra sobre isso. São pessoas adultas que já estão nessa divisão aí de reconhecimento há muito, muito tempo, onde um deles eu já ouvi falar muito bem, que é o Levi, né, que é o cara de cabelo preto que parece a Mikasa. Então, assim, já deixou muito claro por mim quem que é o personagem, assim como todo, que pode ter uma atenção, mas me chamou também a atenção da de óculos, que lembra muito a Sasha, né, então eu estou chutando que pode ser a mãe dela, tal como, que garante, né, o Levi poderia ser o pai da... Mentira, mas aí eu não acho não. Aliás, gostei da personalidade dele, porque ao mesmo tempo que ele parece muito badass, ele não é o cara que parece, tipo assim, não ligar para sentimentos, que normalmente é o estereótipo, né, desses personagens que são uma cara fechada, frio, que são muito bons no quesito de prática, de luta, de exatas. Eles são sempre muito bons em alguma coisa, mas eles não são bons em sentimentos. E aqui não passou isso. A hora que ele segurou a mão ali do cara e falou, deu pra se conectar com o personagem, deu pra você falar, putz, esse cara, ele é legal. Ele é um líder bom de verdade, sabe? Porque deu pra ver ali que ele é o chefe, né? Que ele é o capitão de todo mundo. Ele é o cara que tá liderando, meio que é o papel que a Mikasa pode ter no futuro. Mas existe uma confiança para com ele, porque não depende só dele ser bom no trabalho, mas sim dele ser bom com os outros, né, com as pessoas. Ele pode ignorar piadas, pode não gostar de alguma coisinha ali, mas ele vai ser o cara que vai falar, mano, eu vou deixar você morrer acreditando que você teve um papel importante nisso tudo, porque querendo ou não, cada pessoa tem um leve papel importante no meio disso, só de estar participando, né, a mesma coisa na guerra. Obviamente na guerra tem aquelas pessoas que, tipo assim, pisaram na areia, morreram, né, então assim, também não vou dizer que tiveram uma grande relevância, mas ao mesmo tempo assim elas buscaram lutar pelo país. Então nisso é o que importa, sabe? Nisso, essa é a mensagem principal que mais significa delas estarem ali, que eu acho que é o que ele tenta representar aqui para com este parceiro dele que falece. E é legal porque o episódio, no que ele corta isso, ele já vai exatamente pro que você quer. Ele não volta pro presente pra aparecer a galera falando, nossa, o Eren tá vivo, não. Ele já fala, eu vou te explicar, filho, eu vou te explicar o que aconteceu. E aí mostra exatamente o Eren ali, basicamente sendo engolido, sobrevivendo naquele laguinho, né, ali de estômago, uma pessoa ali viva, pesado, sabe, aquelas pessoas que meio que já estão pra morte, mas não tem muito o que fazer, e aí meio que se afoga ali naquele mar de sangue, e ele de algum jeito se transformou no meio de tudo aquilo, o que depois vai haver um indicativo de que foi a partir do pai dele, né, aparentemente o pai dele deu uma seringa nele ali, que deixou ele mais conectado com os titãs, o que foi totalmente contra o que eu tava pensando, porque por um momento eu já tava pensando que exatamente ele havia encontrado um modo de mexer ali com o titã, onde ele assumiu total controle do bicho como um todo, né, que havia um jeito de poder fazer isso, mas não, o pai dele inseriu alguma coisa nele que talvez o coloque para se transformar no titã, o que pode ser muito interessante para o futuro do anime como um todo, porque isso talvez indique e responda quem são os titãs, de onde surgiram os titãs foram um experimento do ser humano, um ser humano tal como o pai do Eren, ou eles são realmente um ser da natureza que foi criado, mas o pai do Eren conseguiu criar uma coisa química que pudesse estar próximo disso, seja em DNA, seja em experimento, seja, enfim, qualquer outra bosta. Então, assim, passa muito essa sensação, né, de que pode ter alguma coisa a ver com isso pro Eren ter esse controle, porque ele realmente, depois ali eles mostram, né, ele virou um titã dentro de um outro titã. Então,
ele não precisou necessariamente pegar o sangue do bicho, né, sugar, colocar nele, morder alguma coisa ali, não, ele só conseguiu transformar isso, tal como a gente vê no final do episódio 9, ele mordendo o dedo e isso automaticamente ligando o lado titã dele, né? Ele se transformando naquele ser e meio que quebrado, porque é tipo assim, ele se transforma só porque ele precisava ser muito rápido, né? Então, tipo, só parar a bala. Então ele parou a bala e ele já, não quero continuar transformado. E aí ele meio que parou no meio da transformação, né? No meio do ciclo, ficou só metade do corpo, assim, ficou uma imagem extremamente bizarra, mas extremamente marcante, tanto que eu coloquei como thumb do vídeo, eu imagino qualquer pessoa que for ver a thumb vai falar, caraca, é aquele momento. Então, assim, porque eu duvido muito que vá se repetir uma cena desse jeito, assim, com esse take, principalmente. E, novamente, quando o episódio acaba assim e você vai pro 10, o 10 ele começa voltando pelo menos uns 5 minutos e mostrando aquela equipe que faz parte do mesmo distrito do Eren, da Mikasa como um todo, onde eles estão falando sobre as perdas, né? Eles estão falando sobre as mortes que eles sofreram, eles estão falando, caraca, como é que a gente lida com isso, sabe? O que a gente pode fazer? Não, mas e o Eren tá vivo? Então, é legal porque começa a formar um debate e do nada... Não, e eles não falam do Eren, né? Na real, as pessoas estão perguntando o que é que aconteceu e eles não podem informar. Por mais que o próprio Jean, ele fala isso, né? Ele fala no quesito assim, pô, essa é uma informação que, de qualquer modo, pode ser revelada, ela vai acabar sendo revelada, porque é uma informação muito gigante, é um plot twist do caramba, porém eu não posso ainda falar. E, de certo modo, ele está muito certo nisso. Você vê que ele é um cara muito responsável com esse lado das partes das leis, né? Isso já mostra um pouco desse lado do personagem. Porque ele poderia falar isso. Entretanto, se você pensar que os caras estavam muito afim de matar o Eren para impedir isso, era uma informação que não poderia ser vazada, porque eles iam matar o Eren e, tipo assim, as pessoas não iam ficar sabendo sobre isso. As pessoas não iam ficar sabendo que um garoto se transformou no Titã, que ele não foi morto quando o Titã literalmente engoliu ele. Eu ia falar matou, né? Mas não matou. Mordeu ali, mas não mordeu também, mordeu só o braço, né? Engoliu ele e aí ele foi... E depois conseguiu sair, né? Conseguiu escapar. Então, assim, seria uma informação que não poderia vazar. E o fato dele estar guardando essa informação está sendo extremamente correto, né? Ele é o cara que está liderando isso. Aliás, o Jean, novamente, esses 3 episódios mostraram como existe um grau de evolução, porque teve aquele momento ali onde ele ficou realmente baqueado com tudo que está acontecendo, ele não soube como agir, mas ele foi e tomou partido, sabe? Porque realmente o grupo, você vê que eles estavam dependentes dele, eles estavam ali olhando toda a situação e estavam naquela coisa meio chocado. Quando ele falou, bora, bora, todo mundo ficou tipo assim, bora mesmo? Ele falou, mano, eu vou. E aí todo mundo foi. Então, assim, foi legal porque ele conseguiu realmente unir o grupo, ele conseguiu ajudar e formar todo mundo pra seguir esse percurso. Eu gosto porque ele é um personagem que realmente busca liderar, mas ao mesmo tempo ele tá sempre muito preocupado com as coisas, ele é um cara falho, sabe? Ele não tem certeza das situações, ele é sempre o cara que vai mostrar um outro ponto de vista, e esse ponto de vista às vezes pode ser positivo, às vezes pode ser negativo. Então, isso é interessante porque a gente precisa disso pra uma trama, a gente precisa disso pro anime como um todo, sabe? A gente precisa de um personagem que realmente vai ir contra os pensamentos do protagonista ou dos personagens principais pra dar aquele viés de até mesmo dúvida da gente sobre as ações dos nossos protagonistas. Isso é muito relevante, isso é muito importante pra trama como um todo. Então, acho que é legal porque ele segue esse papel e vai variando muito, né? Porque ele é um cara que tava com muito medo, mas ele assumiu a bronca, falou assim, não, vamos lá porque a gente precisa disso e é nóis. E aí você vê que ele foi e, cara, que cena do caramba a hora que o bicho conseguiu pegar ele com o dedo e ele só pegou a lança e raspou o dedo do cara. Caraca, o cara foi ligeiro, parça. Mas aí, ao mesmo tempo, você vê, é aquele cara que, por exemplo, eu me conecto nesse sentido, né? De que às vezes, quando eu fico muito assustado, eu fico muito tenso com uma situação, parça, eu não vou prestar atenção em mais nada. E isso eu digo com experiência, por exemplo, de dirigir carro, entendeu? Quando eu começo a dirigir em uma rua que eu desconheço, uma coisa que envolve uma velocidade muito alta, eu fico muito preciso naquilo, eu não consigo conversar, não consigo prestar atenção em outra coisa. E você vê que ele tava nessa, preciso, assim, tipo assim, mano, é uma coisa que envolve a minha vida, é uma coisa que é relevante, sabe? Não depende só de mim, eu posso acabar matando outras pessoas. Tem pessoas me seguindo, tal como, por exemplo, eu tô dirigindo, tem pessoas no carro. Então, enfim... E aí você vê que ele tá bem preso com isso, e o cara tá do lado dele passando e falando, não, cara, muito obrigado, porque você não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus do céu, cala a boca, cara. Tipo assim, ele não quer prestar atenção nisso, esse não é o momento pra ele ouvir sobre isso. Acabou que no fim não foi esse cara que morreu, né, achei que tinha sido, depois ele foi e agradeceu pro cara, então o cara tava vivo, e de qualquer modo, o que o cara falou foi muito relevante, foi importante. Eu achei isso legal de como meio que mostrou a força dele como personagem, o que ele pode ter no futuro, assim, de relevância, né, dentro do time como um todo. Ele pode se tornar um Levi, por assim dizer, né. Não à toa o Levi começa um episódio e depois ele começa outro episódio, né. Então, enfim, existe uma certa conexão aí que talvez tenda a vir um desenvolvimento muito bom para o futuro, e eu espero que vai ter, porque todas as peças estão muito bem encaixadas para isso.
Enfim, e aí teve essa parte. E aí a gente tem todo o lance do Eren, que assim, mano, realmente ficou muito claro, alguns já tinham comentado isso, enfim, nos comentários dos vídeos, que a cena do pai do Eren, né, realmente não havia sido mostrado. Então ele foi embora com a chave e depois o Eren já estava com a chave. Então passou um tempo aí, em algum momento o pai do Eren reencontrou o Eren. Então, tipo assim, a gente teve uma informação que a gente realmente não viu, né, dentro da trama como um todo. Teve alguma coisa que aconteceu aí entre esses anos que foram pulados, onde houve esse momento do experimento que a gente perdeu essa cena como um todo, né? E que talvez possa até ter levado à morte do pai, porque me marcou muito aquele lance de que o Eren, nessa relembrança do passado, ele ficava assim: não, pai, não, você tá maluco, você pirou desde a morte da mamãe. Então, assim, indica que o pai dele estava fazendo uma ação muito catastrófica, mas aparentemente não foi o lance de injetar alguma coisa no Eren, foi alguma outra coisa. Então, enfim, cabe aí alguma questão. E como eu achava que antes era uma visão do futuro, eu achava que poderia estar conectado com a Mikasa e que ele poderia querer matar a Mikasa ou algo do tipo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Como é passado, então a Mikasa está viva. Enfim, não é isso, né? Foi outra coisa. E aí eu já começo a chutar que pode ser alguma coisa envolvendo a própria morte do pai. Ou uma decisão ainda mais pirada do tipo assim, não, eu vou voltar lá pra fora pra pegar os titãs e conseguir mais experimentos, e vou injetar isso em mim também, e vou me transformar no titã. Enfim, né, a partir do momento que agora que o Eren se transforma em titã, acho que qualquer um pode se transformar em titã dessa merda. É só injetar o bagulho ali, tá ligado? A menos que eles queiram fazer uma coisa muito, muito escolhida, né, tipo assim, não, só pode ser você porque tem um DNA de não sei o quê, porque o primeiro titã criado é da nossa ascendência, né, dos nossos ancestrais, e enfim. Aí os caras viajam porque eles quiserem. Mas de qualquer modo, eu achei muito legal porque foram informações que foram sendo reveladas aos poucos e a gente teve ali naquele primeiro momento, né, só aquele monstro com raiva. E aí, mano, era esse grande lance. Porque eu falei, mano, ou os titãs estão evoluindo, ou alguma coisa mudou nesse titã. E esse titã tem a ver com o ser humano, tá ligado? Ele tem alguma conexão. E aí, por isso eu ficava chutando que poderia ser o Eren, até porque eu não queria acreditar que o Eren realmente morreu. E enfim, realmente o anime não tomou a decisão de matar o protagonista como um todo, né? Ufa! Mas ao mesmo tempo, que susto do caramba. Foram 3 episódios totalmente abraçando isso. Aliás, o começo do 8º episódio foi muito, muito bom. Porque ele abraçou isso de uma forma que ele só focou no Armin, na Mikasa, e eu abracei isso. Eu falei, nossa, top, o anime vai ser isso, vai ser da hora, tá ligado? Eu consegui ver já a construção dos personagens, o trabalho de como eles agiriam em grupo, como o Armin, ele tava tomando uma liderança, então eu falei, nossa, é isso, mano. A morte do Eren vai impactar pro Armin virar um líder, tá ligado? Enquanto a Mikasa vai mais na parte da ação, o Armin vai na parte da cabeça. Então quando ele começou a formar o plano do que eles iam fazer, eles estavam, não, mas é perigoso. E a Mikasa, é perigoso, mas é isso que a gente tem que fazer. Então ficou muito do caramba. E todo o planejamento dele, sabe, naquela situação. E aí uma coisa que eu gosto muito de como o anime trabalha, que enfim, eu tinha falado sobre o Jean, mas envolve para outros personagens, que é o lance de como todo mundo está propenso a errar e cometer erros. Então, por exemplo, o Cone, acho que é Cone o nome dele, né, o garotinho careca, que estava agindo a todo momento muito certinho, a gente não estava vendo ele errar em nenhum momento até então, na hora ali do plano ele falhou. A Sasha, que tá sempre se divertindo e fazendo as coisas certeiras, que a gente viu lá no episódio 4, acho, salvando o garoto, é a garota que também não conseguiu fazer a parada. Então, assim, foram personagens que falharam e que poderiam ter morrido, mas não morreram porque, enfim, tanto a Mikasa quanto, acho que o Brown, né, eles pularam ali, arrebentaram o bicho antes que pudesse fazer alguma coisa. Mas assim, fica muito claro que todo mundo tá propenso e eu gosto como eles não julgam, sabe? Não é uma coisa do tipo assim, nossa, você falhou, olha que merda, não sei o quê. Porque todo mundo tem noção do risco, todo mundo tem noção do quão precioso é a própria vida. E eu acho muito legal isso no anime, sabe? Tipo assim, mano, quando eles partem ali pra fora com os titãs, eu sempre sinto perigo, eu sempre sinto receio. Não só porque a gente já viu muitos personagens morrerem durante esses episódios, mas também por conta do fato de que o anime conseguiu criar muito bem essa mitologia por trás dos titãs, a ponto da gente ter o receio, sabe? Não é aquela coisa de você ver um super-herói lutando contra vários alienígenas, você saber que esses alienígenas, entendeu? Não vai afetar em nada por super-herói. Aqui não, a gente sente o receio de cada momento, cada segundo, onde um pode ser pego, onde a mão passa assim, tá ligado? E quase pega o personagem. Então, assim, é muito legal isso. E aí eu gosto, porque os humanos, eles têm medo, eles têm esse receio, eles sentem tudo isso. Então, eles vão ter esse momento de poder falhar, de que quase poderiam ter morrido, e eles vão saber a culpa disso e eles vão buscar melhorar, porque se eles não forem buscar melhorar, então é melhor que eles saiam da divisão, né? Então, eles não foram feitos pra isso, mas como tá todo mundo aí, é porque todo mundo aguentou 3 anos ferrados pra chegar até aí. Então, eu imagino que todo mundo seja, né, capaz de conseguir aguentar uns trancos. Tal como o Jean, você vê que ele quase não aguentou, depois ele foi, e aí quando ele chegou lá e viu pessoas que não aguentaram, ele ficou pé da vida, porque ele pode não ter aguentado por um tempo,
mas durou um tempo e depois ele foi pra cima. Uma galera tava ali, podia ter feito alguma coisa e não fez nada. Ao mesmo tempo que ele julgou, que ele vai lá dar um soco, ao mesmo tempo, sabe, ele entende um pouco daquele sentimento. Então ele só manda embora. Agora é eles que resolvem aquela situação. E aí, enfim... Gosto muito de toda a situação, a conversa dele para com a Armin, aí o que eles vão decidir, e aí todo o ataque, que aí finalmente referencia um dos momentos da abertura, que é geral atirando naquela caixa, né, enfim, que tava descendo. Gostei da tensão do tipo, não, espera eles chegarem mais perto, espera eles chegarem mais perto. E aqueles titãs com aquela cara bizarra, estranha pra um dedéu, que agonia do caramba, aquele olhão assim, ó, desse tamanho, parece de um Looney Tunes, e aí... Só chegou pertinho, aí agora! E aí começa o ataque, nossa, mano, do caramba, sabe? Ver essa galera agindo, eu já tava abraçando isso, eu falei, nossa, é isso, mano. Não, vai ser uma coisa meio Game of Thrones mesmo, não teremos protagonistas mesmo, vão ser só os coadjuvantes agindo e a gente vai acabar abraçando cada um deles, sabe? Conforme for desenvolvido, uma coisa meio The Walking Dead, né? Que, beleza, The Walking Dead tem o protagonista, mas ele tem muito sobre o seu elenco como um todo, sabe? É muito sobre o grupo. É muito sobre cada episódio focar em um. Então, enfim, eu acho que aqui eles estavam trazendo muito isso. Eu tava gostando bastante. Mas aí, eles vieram com uma cartada, né? Esse é um anime que realmente ele não se segura, assim. Passou 3 episódios e fala, toma um plot twist. Toma 3 episódios, toma um plot twist. E o Giovanni mesmo, acho que já falou pra mim que o episódio 12 é do caramba. Então, enfim, ansioso aí para o episódio 12. E o modo como teve a virada ali, a revelação... Filé, né, cara? Eu nunca fiquei tão feliz aquelas. E principalmente o modo como mostra ele se soltando, sabe, do bicho, assim, era exatamente o que eu tinha planejado do ser. E aí, principalmente o foco na Mikasa, né, que no episódio anterior a gente tinha visto todo esse sofrimento. E, cara, o quão bonito não fica, porque um dos principais chutes pra eu pensar que aquele titã poderia ter alguma coisa a ver com o Eren era exatamente porque ele salvou a Mikasa, sabe? Tipo assim, é quase como se fosse uma coisa intuitiva. A partir do momento que ele se transformou, ele foi atrás da Mikasa pra... que ela saber se ela tava bem, e ela tava no momento onde ela poderia morrer, ele foi lá e toma esse socão aqui, na hora que ele matou ele deu aquele grito. Cara, foram tantas coisas que fizeram pensar, mas ao mesmo tempo eu não quis tanto pensar porque eu achava que era um exagero da minha cabeça, e agora tudo faz sentido. Ai, que delícia. Então, enfim, muito feliz de ter acertado. E aí, quando vem o 9º episódio, cara, eu gosto muito de como do nada vira uma treta sobre... o Eren ser um problema, do Eren ser um perigo. Eu nem tinha pensado nessa possibilidade, tipo, fez sentido. Ao mesmo tempo que fez sentido, eu tava assim, pô, gente, mas vocês estão meio extremos demais, pelo amor de Deus. O garoto tá aqui, tranquilo, tá falando normal. Se ele virar uma ameaça, que todo mundo fique preparado pra arrancar o pescoço dele, porque vocês não vão conseguir atirar nele, entendeu? Vocês têm que faz de um outro jeito aí. Se o moleque, teoricamente, era pra ter morrido, tá vivo agora, vocês acham que vocês atirarem vai ajudar alguma coisa? Então, enfim... eu gostei muito, e aí quando vê a Mikasa ainda... Nossa, eu queria até achar que ele tem que ir pra fazer a thumb, mano. Eu não achei que ela tá só assim com as 2 espadas. Eu falei, ó, seguinte, hein, quem vier aqui, ó, se vier, vai ter sangue. Eu falei, não! Essa personagem é badass, parça. É top demais. Gosto muito dela. E ela criou aquela ameaça. E aí, do nada... Eu gostei muito de como foi criando uma tensão de que assim, caraca, não tem como você segurar as pessoas. Do nada o cara falou, atira. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eles vão fugir dessa? O cara mete o canhão. Daqui a pouco o Eren só... Mano, não, aquela cena foi absurda. Que isso? Eu achei que era o Shazam, tá ligado? Shazam! Cai o raio assim. Daqui a pouco, tu só viu o braço do moleque crescendo. Eu falei, hã? E foi um plot twist muito bom, porque assim, era aquela coisa de que antes eu até então tinha entendido que o Eren, ele tinha encontrado uma forma de controlar, e o anime, enfim, ele deu essa mensagem, porque mostra ele aqui na coluna, né, na parte de trás, assim, e aí ele solta, né, então dá aquela sensação meio de Power Rangers com o Megazord, sabe, de que se conecta o braço assim, umas coisas e mexe, e aí, tipo, você tira. Então, tinha dado essa impressão. Daqui a pouco o braço dele só... Que isso? Virou um Hulk! E aí o braço pegou aqui, pau! Aquela imagem zona, você vê uns outros... Aí você fica... Que caralho é isso? E aí acaba o episódio. Mano, excelente. E aí vem o próximo episódio, e o próximo episódio ele fica realmente focado nisso, né? O episódio inteiro é sobre aquele momento, e eu gostei muito de como ele conseguiu prender em 20 minutos a tensão, o medo, como o Eren falou, mano, ó, aproveita agora a fumaça, eles não estão conseguindo ver o que a gente vai fazer, e como ele começa a ir pra todas as possibilidades, sabe? Ao mesmo tempo que ele explica o passado, ele pega o Eren e fala assim, mano, é o seguinte, eu vou embora, eu vou fugir, vocês ficam aqui, vai dar tudo certo, entendeu? A gente finge pra eles que eu morri, eu preciso procurar o baú. É legal porque aí finalmente conecta com esse lance da chave que a gente havia visto lá no primeiro episódio, em que no primeiro episódio eu falei que aquilo ia dar em alguma coisa, e enfim, finalmente vem num momento muito certeiro, principalmente quando você tem uma revelação do que o pai fez para com o Eren, que tinha a ver com essa chave, então agora que o Eren entendeu isso, ele também quer descobrir, então a gente também descobrindo agora quer descobrir também, então fica uma coisa muito louca, e aí ao mesmo tempo
você tem ali o Armin, e aí é legal porque conecta com o episódio 8, então fecha um arco, porque o 8, o Armin, ele tava agindo mais, né, como líder, assim, ele tava mais tomando meio que decisões para salvar o grupo, para salvar as pessoas, e aí vem o Eren e joga a carga sobre ele e fala assim, ó, parça, fala pra mim, se você acha que a minha opção é boa, ou se você tem uma outra opção que você acha que é melhor e que pode ser, e que a única opção que eu acho que pode ser melhor do que a minha, é você convencendo os caras. E aí só você pra convencer. E aí o Armin bota aquela pressão nele, não, mas como assim? Por quê? Porque... E aí é legal isso, porque essa pressão que o Armin tá assistindo tá vindo desde a morte do Eren, né? A morte. Porque ele não conseguiu lutar, ele não conseguiu agir, ele não foi um cara que foi feito pra aquilo de verdade. Não à toa, ele não estava nos top 10. E... Então ele sente muito medo. Mas ao mesmo tempo, você vê que naquele momento onde não tinha mais ninguém pra tomar uma decisão, ele foi lá e tomou uma decisão. Então é uma coisa que assim, a gente já viu, o Eren já viu. O Eren é amigo dele há muito tempo, então é aquela coisa de que a gente sabe que ele tem esse potencial. Ele só precisa acreditar nele mesmo. E aí é o momento que o Eren bota a fé nele. E aí é legal porque a Mikasa, eu acho que no episódio anterior, ela tinha falado alguma coisa pro Armin no quesito de que ele tinha uma motivação para eles acreditarem nele de que ele era o cara certo, mesmo que ele não acreditasse, por causa de alguma coisa do passado que ele fez, e ele não sabia o que era. E aí vem esse momento, e aí o Eren revela por ela, né? Então dá uma entender que eles têm uma conexão nisso. Eu achei que eles iam falar muitas outras coisas, eles focaram só em um único ponto, né? De que foi graças a ele que ele avisou o cara e o cara salvou eles. Então, tipo assim, eles devem a vida deles a ele. Bonito, mas eu esperava mais. Admito que eu esperava uma coisa mais, tipo assim, pô, teve aquela situação lá que você falou aquilo e resolveu, você teve que falar aquela situação que você falou outra coisa e resolveu. Beleza que isso pode estar meio que incluído nisso, mas, enfim, de qualquer modo, é a parte mais emocional, né? A parte mais emotiva que normalmente nos importa e para eles é um quesito de estamos vivos por sua causa. Então, devemos a você a nossa vida. Então, muito bonito. E aí, cara, ele começou a hablar, falou, e aí pegou aqui o braço e tome-lhe. Você vê que isso teve um peso muito forte, né, em relação às ações. E aí começou aquele lance do Death Note, né, cabelinho verde, não sei o que, pensamentos. Aliás, isso teve outras vezes, tá? Não lembro se foi só com o Armin. Eu acho que teve com outros personagens, acho que teve até mesmo com o Jean, que foi uma questão de o personagem para pra pensar sobre a situação. Eu achei muito legal o efeito, toda a ideia, assim. Lembra uma coisa de Death Note, mas Death Note tem sempre aquela coisa de ficar o cabelo azul, o cabelo vermelho, daquele tom, assim, super forte, a musiquinha começa e tal. Aqui não, é uma questão mais você sente que o tempo parou, fica uma coisa mais preto e branco, assim, cria umas sombras ao redor, então é legal porque essas sombras ao redor dá aquela intenção de fechado, então é uma coisa fechada na mente do personagem, ele está raciocinando. E aí, exatamente, o personagem está pensando sobre a situação, ele fala, não, mas e aquilo, isso daqui, e não sei o que, tudo mais, tal. Aí ele pensa, daqui a pouco, volta. E aí tem alguma ação. Nossa, cara, eu me senti quase num bagulho, sabe, de Príncipe da Pérsia, assim, o bagulho de contra o tempo, assim, você pausa o tempo, e aí você pensa, e você volta, e aí você vai de novo. Então, enfim, eu fui pra uma outra ideia, mas é que tem alguma outra obra que faz isso, eu realmente não tá vindo na minha cabeça agora, mas eu gostei bastante, tá? Então, o modo como eles trabalharam esse lance do pensamento rápido, né, da pessoa agir impulsivamente, então foi aquele momento, ele na hora de falar ali, o Armin, ele, tipo, foi a terceira cena que teve isso, tá? Teve outras, mas eu realmente não lembro agora especificamente quais foram. Mas o Armin, nesse momento, ele foi e parou assim, tá, pode ser que ele pense isso, pode ser que isso, vou responder isso. Tá, falou isso que pensou, respondo isso. Então começou a vir um cartaz que a pouco teve um momento que ele falou, meu Deus, o cara não tá pensando, ele tá sendo impulsivo, e agora o que eu faço? E aí, que a pouco, o cara levantou o braço, e aí outra pessoa apareceu, aquele carequinha que a gente já tinha visto no outro episódio, e aí que já tinha aparentado ser uma pessoa gente boa, e aí foi, botou fé no grupo, deixou eles viverem, mas criou um ponto interessante, porque ainda deixou claro que o carinha de barba e a mulher de cabelo branco, eles não confiam no Armin, nem no Eren, nem na Mikasa, então pode ser que eles sejam ainda um problema nos próximos episódios, seja perseguindo eles para ficar de olhos neles, seja caçando, seja criando um grupo que vai ficar contra o Eren e o Eren vai ter que resolver depois, enfim, existem várias possibilidades aí do que isso pode acontecer, ou ser aquele grupinho que o Eren vai precisar super salvar num momento muito catastrófico e aí que vai acreditar, sabe aquela coisinha super, né, clichêzona, se bem que Attack on Titan não tem sido tão clichê assim, mas acho que é viável também de acontecer, né, de a pessoa fala, nossa, eu não confio em você, eu não acredito em você, e aí você vai lá e salva ela num momento muito oportuno, e você fala, nossa, não, realmente, pô, agora eu acho que você me convenceu. E aí, eu acho que pode vir a acontecer essa opção, mas por enquanto eles estão na guarda daquele carequinha, né, e aí se esse carequinha morrer, o pau pode estourar, tal como se eles fizerem alguma coisa que leve a um lado errado, assim, também pode ferrar pro lado deles, mas é legal porque meio que já começou a criar uma divisão de talvez assim um preconceito, né? Temos humanos, temos titãs. O que faremos com uma pessoa que pode ser metade humana, metade titã? Podemos confiar nela? Ela não pode se tornar um problema no futuro? Ela não pode acabar matando a gente no futuro?
Será que podemos dormir do lado dela? Entendeu? Então, assim, interessante. E aí eu gosto bastante de como, novamente, vem um foco pro Armin, onde, pô, tem algum plano? E ele vai lá e fala assim, mano, seguinte, a primeira coisa que eu pensei aqui, tem a pedra, podia fechar o buraco, não sei o quê. E isso era uma coisa que ficava desde os começos, né, dos primeiros episódios, tipo assim, pô, ficou uma pedrona ali, ninguém consegue mover aquilo porque é uma pedra gigante, mas temos agora o Eren, que pode se transformar no Titã, ele pode ajudar. Então é legal porque o grupo, eles estão lidando com uma situação onde eles não têm todas as respostas, eles não sabem como fazer tudo de verdade, tipo assim, o Eren não tem uma noção ainda de verdade de como se transformar, sabe, como se fosse uma coisa normal, assim, de super-herói, né. Então, é legal porque joga uma situação meio... Pô, tô chutando aqui que a gente consegue, aí a gente pode tentar e já vai se conhecendo sobre isso. E aí, conforme a gente vai te convencendo, você vai deixando a gente também tomar certas decisões, como ir atrás do baú lá, que vai ter, né, a chavezinha para ele conectar, abrir e talvez encontrar um grande segredo aí muito revelador, que pode vir a calhar nos próximos episódios ou até mesmo no final da temporada como um todo, né. Mas enfim... isso fechou muito bom, e aí é legal porque ele colocou a decisão muito pra esses dois personagens, né, deixou a Mikasa um pouquinho de lado, que havia tido muito foco nos anteriores, né, no 7, 6, no 5 também, depois da morte do Eren, e aí colocou aqui com força, né, a inteligência de um e a relevância que o Eren acabou tendo agora como esse cara que soou, né, o escolhido, né, metade humano, metade titã, enfim, quase um semideus, semi-titã, né, e aí isso tende a trazer grandes frutos, coisas bem interessantes, e aí, cara, o que vier a partir de agora, mano, agora que eu vou viajar mesmo. Se acontecer uma situação de alguém morrer, eu vou chutar pro caralho. E aí, mano, vocês que se virem pra rir ou falar, caraca, mano, agora o Davi não erra mais. E aí, pô, aí vai ser top. Enfim, galera, deixem nos comentários o que é que vocês acham desses 3 episódios. Novamente, não deem spoilers no futuro, e eu já agradeço porque provavelmente vocês não vão dar. Comentem sobre o que é que vocês acham, o que vocês sentiram quando vocês assistiram, o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu falei. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, sempre muito bem-vindo. E eu espero reencontrar vocês num próximo vídeo. Sempre bom relembrar, apoiadores do Catarse, que se você se tornar um apoiador, você não só vai ter acesso antecipado aos episódios que já tiverem gravados, como também você pode ter acesso ao react completo de Attack on Titan. Fica aí a dica. Muito obrigado. Valeu. Falou.